Na aula passada, nós já falamos muito sobre o funcionamento e demos as características gerais de todo o sistema fotovoltaico conectado à rede, seja ele com armazenamento ou sem armazenamento. Com armazenamento, nós já vimos que ainda não existem regulamentações que permitam que esses sistemas sejam instalados livremente por todos os consumidores de energia elétrica pelo Brasil. Por outro lado, os sistemas fotovoltaicos conectados à rede sem armazenamento são regulamentados pela ANEEL e são aceitos por todas as concessionárias de energia elétrica. Por isso, o nosso foco nessa aula vai ser sobre esse tipo de sistema. Então, eu quero me aprofundar um pouco mais sobre as características construtivas de um sistema fotovoltaico conectado à rede, sem armazenamento, como eu disse. Essa aqui é a topologia padrão de um sistema fotovoltaico. Então, eu tenho um grupo de módulos. Todos esses módulos serão conectados através de cabos fotovoltaicos. Esses cabos já são preparados, são produzidos para trabalhar especificamente com energia solar fotovoltaica. Ou seja, são cabos que suportam a corrente contínua e também foram feitos para ficar ao tempo, para tomar sol, chuva. Então, por isso, são protegidos da proteção UV para não se deteriorar com o tempo. Além disso, esse tipo de cabo ele possui uma quantidade de filamento tão grande dentro do cabo, dentro do corpo do cabo, que ele o torna muito flexível para trabalhar em situações de desgaste mecânico muito grande, como por exemplo curvas, trações e assim sucessivamente. Passando então do cabo, todas as conexões elétricas em corrente contínua são feitas por conectores MC4, que são esses que estão aqui embaixo da tela. Os conectores MC4 eles são utilizados nas conexões entre módulos e cabos, depois entre cabos e algumas emendas que possam existir no percorrer do caminho. Depois, lá na string box, que é esse quadro aqui, nós não utilizamos os MC4s. O MC4 passa a ser reutilizado novamente, em geral, na conexão do cabo fotovoltaico junto ao inversor, tá? Então, toda vez que você enxergar esse tipo de conector, você vai saber que eu estou falando do inversor para o módulo, tá? Do inversor para trás, ok? Então, quais são as características que o tornam o conector MC4 tão importante assim dentro de um sistema fotovoltaico? O MC4 ele foi feito para suportar as intempéries, então ele pode tomar chuva, ele pode tomar sol, ele tem proteção contra raios UV, então esse conector aqui ele não vai ressecar, ele não vai quebrar, não vai se desgastar. Além disso, ele tem proteção IP68. O que essa proteção traz para essa conexão elétrica aqui? Esses terminais aqui, ó, metálicos, são eles que farão a conexão de um lado do cabo para o outro. Então, essa parte aqui, ela se encaixa dentro dessa aqui. E todo esse conjunto fica envolto por esses corpos aqui, ó, esse e esse. Então, essa parte encaixa dentro dessa. Quando você tem uma conexão MC4, é praticamente uma emenda perfeita. Por quê? Aqui dentro não entra água, tá? Olha só, eu tenho borracha de vedação desse lado, eu também tenho borracha de vedação aqui, e além disso, o cabo ele é preso, ó, por essa rosca. Ou seja, você tem uma emenda que suporta uma tração muito forte. Além disso, ela suporta por exemplo,
dilatação térmica e também promove uma conexão elétrica excelente, ao ponto de quase não existir uma corrente de fuga aqui dentro. Então quase não gera calor e quase não gera perda de energia. Por isso o MC4 é tão importante. Nos demais treinamentos, você vai ver que um MC4 de qualidade faz toda a diferença em uma instalação fotovoltaica, tá bom? Depois nós vamos para a String Box. A String Box nada mais é do que um quadro de proteção para componentes em corrente contínua. A String Box ela possui 3 tipos de dispositivos de proteção. Em geral, são eles o DPS, a chave seccionadora e o fusível, que não está aqui nessa imagem. Para que cada um desses dispositivos serve? A chave seccionadora serve para abrir ou fechar o circuito elétrico. O DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto, ele está presente obrigatoriamente em todo o quadro de proteção, tá? Ele serve para quê? Para impedir que surtos de energia causem danos tanto no módulo quanto no inversor. Esse tipo de dispositivo está diretamente conectado à Terra. Então, todo o sistema fotovoltaico, obrigatoriamente, também precisa conter aterramento, tanto do lado de corrente contínua, quanto do lado de corrente alternada. Por fim, nós podemos também ter a presença do fusível. Para que serve o fusível? Ele é o componente que vai proteger essa parte aqui do circuito em corrente contínua contra surtos de corrente. Um módulo fotovoltaico, em média, ele injeta no inversor até 15 amperes. Dessa forma, o inversor está então preparado para suportar uma corrente próxima de 15 amperes, de maneira geral, ok? Existem inversores que suportam mais, outros menos. Mas então, caso exista algum problema aqui, ó, nessa parte do circuito, que possa vir a injetar uma corrente superior àquela que o inversor tem capacidade de suportar, o fusível entra em ação. Quando um fusível queima, ele abre o circuito, é como se ele cortasse um fio de comunicação do módulo com o inversor. Uma vez cortado esse fio de comunicação, não há mais energia sendo transportada daqui para cá. E aí você consegue proteger então o inversor, certo? Então, toda String Box tem como função proteger o circuito fotovoltaico na parte de corrente contínua, tá? E todo sistema fotovoltaico possui uma String Box. Em alguns casos, onde existem inversores de maior porte, que são mais completos, a String Box ela pode vir aqui dentro. Ela pode estar dentro do inversor. Então, o fabricante ele já fornece um equipamento completo, com a função de inversão, mais, de conversão de energia, mais a função de proteção em corrente contínua. Depois que a energia, então, passou pelo módulo, passou pelo cabo, conector, foi para a String Box, da String Box foi para o inversor, aqui no inversor, essa energia vai ser toda trabalhada, vai ser toda parametrizada para que possa ser injetada na rede de distribuição. Para que ela seja injetada na rede de distribuição com qualidade e segurança, nós também precisamos de dispositivos de proteção. E aqui então, entre inversor e carga, nós teremos mais um quadro de proteção, dessa vez em corrente alternada. E aí você vai ver então a presença de um disjuntor e a presença de um DPS. Como nós já estudamos, o DPS serve para
fazer a proteção contra surtos de tensão. Esse DPS está conectado diretamente à Terra. O disjuntor serve para proteger o circuito de corrente alternada contra uma sobrecorrente, por exemplo, né, que é um surto de corrente, e além disso, ele também serve para seccionar, para abrir ou fechar o circuito elétrico. Tudo bem? Agora, nós vamos falar um pouco sobre as características elétricas de um sistema fotovoltaico conectado à rede. Como eu comentei, do módulo para o inversor, nós temos a energia elétrica sendo gerada através da corrente contínua. O que significa corrente contínua? É um tipo de corrente que, durante o tempo, ao longo do tempo, então, ela não muda de sinal. Ela não passa do sinal positivo para o sinal negativo. O que isso quer dizer? Se você pudesse olhar a energia elétrica em um gráfico, a corrente elétrica em um gráfico, você veria algo muito próximo disso aqui. Tá vendo? Se eu imaginar que essa parte do gráfico é positiva e daqui para baixo é negativa, ao longo do tempo eu tenho uma corrente continuamente positiva, tá bom? É assim que a energia solar fotovoltaica acontece nessa parte aqui do circuito, tá? O que pode acontecer se a gente continuar olhando isso através de um gráfico ao longo do tempo, o que você pode enxergar é que em períodos onde eu tenho menos disponibilidade de radiação solar chegando aqui nesse módulo, esse gráfico aqui ele pode abaixar um pouquinho e pode subir um pouquinho. Então, durante o dia, essa corrente ela vai subir e descer, mas nunca atravessar essa corrente, essa curva aqui, tá? Esse patamar aqui, esse parâmetro zero aqui, ó, ela nunca vai passar daqui para cá. Ela nunca vai deixar de ser positiva para se tornar negativa, tá bom? Agora, do inversor para a carga, existe a conversão dessa energia de corrente contínua para corrente alternada. O que significa, então, a energia em corrente alternada? É aquela energia onde a sua corrente, ao longo do tempo, alterna o sentido dela, alterna o sinal, ou seja, ora ela é negativa, ora ela é positiva. Ora negativa, ora positiva, ora negativa, ora positiva. Você já se perguntou, por exemplo, o porquê de uma tomada na nossa casa não ter o sinal positivo ou negativo? Olha só que interessante. Uma tomada, por exemplo, uma televisão, um ventilador, ele não é ligado no polo positivo ou negativo da tomada. Esse tipo de terminologia não existe para a corrente alternada. E por que não? Justamente por essa característica. Uma hora é positivo, outra hora é negativo. Então, essa alternância constante faz com que não exista polaridade na corrente alternada. Por outro lado, você já viu uma pilha ou uma bateria de carro, por exemplo, não ter polaridade? Não, né? Ou seja, aqui eu tenho o sinal positivo e o sinal negativo. Isso significa que o sentido da corrente nunca se altera. E veja mais uma coisa aqui interessante. Então, se ela não se altera, aqui no inversor nós precisamos respeitar a polaridade de conexão do módulo. Por isso você vai ver ao longo de próximos treinamentos que todo módulo vai ter um condutor positivo e um condutor negativo. Esse condutor negativo ou positivo, ele vai se estender por toda a extensão do circuito elétrico até chegar no inversor. No inversor,
quando você abrir essa caixinha aqui, ou nos equipamentos onde a conexão é feita aqui embaixo, externamente ao equipamento, você vai ter que respeitar o sinal mais e o sinal menos. Algo que já não acontece com a parte de corrente alternada, onde simplesmente haverá a indicação de fase e neutro. Tudo bem? Vamos agora entender mais um pouco sobre as características elétricas do sistema fotovoltaico. Já sabemos então que do inversor para carga eu preciso estar em corrente alternada. Lembra que eu comentei na aula passada que o sistema fotovoltaico conectado à rede, ele precisa da rede de distribuição para obter parâmetros de referência, para ele saber exatamente de que forma, com quais características ele precisa transformar a energia dele que está aqui para a carga. Então, a mesma energia que está aqui na carga precisa estar aqui. A mesma característica que está aqui também precisa estar aqui, para que quando eu injete a energia daqui para cá, eu tenha uma combinação perfeita, tá? Em outras palavras, seria mais ou menos isso. Imagina que aqui eu tenho um copo com água e aqui eu tenho um copo que pode me fornecer água ou óleo. Em qual das duas combinações eu vou ter uma mistura perfeita? Quando aqui estiver com água e aqui também estiver com água, ou quando aqui estiver com óleo e aqui estiver com água? Em qual situação existe uma mistura perfeita? Claro que é quando aqui estiver água e aqui também. Ou seja, para que a energia que está aqui seja aceita por essa carga aqui, elas precisam ser iguais. Por isso, então, o inversor copia todas essas características técnicas que estão aqui. Olha só. No Brasil, a energia gerada ela tem que respeitar uma frequência de 60 Hz. O que significa isso? Significa que ao longo de 1 segundo, tá? Esse tempo aqui, ó, 1 segundo, a energia, a corrente, ela alternou de polaridade 60 vezes, tá? Então, durante 1 segundo, eu tive 60 mudanças aqui de sinal positivo para o negativo. E o inversor tem que respeitar isso. A tensão de fase e neutro aqui no Brasil, via de regra, ela é 127 volts ou 220 volts. E a tensão entre fases é 220 volts ou 380 volts. Dessa maneira, o inversor também precisa injetar a energia nessas características. Em alguns casos, por exemplo, você vai perceber que o inversor ele não terá a capacidade de fornecer a energia exatamente nesses moldes que estão aqui. E aí, o que nós podemos fazer para que essa conexão seja possível? Aqui, ó, nesse processo, dentro desse processo, entre inversor e carga, nós vamos instalar um dispositivo, um equipamento que se chama transformador. O transformador ele vai ser responsável por fazer com que as tensões que estão aqui sejam iguais a que estão aqui. E aí, então, eu consigo usar o meu sistema fotovoltaico com tranquilidade, qualidade e segurança. Tudo bem? Agora que nós já sabemos todo o processo de funcionamento de um sistema fotovoltaico conectado à rede, eu te faço uma pergunta. De que forma eu posso conectar o meu sistema à rede de distribuição? Bom, nós temos duas maneiras de fazer essa conexão. A primeira é através do net metering, que é o sistema implantado no Brasil, ou o feed-in tariff. Esse sistema não está presente aqui no nosso país. Vou explicar para vocês resumidamente como funciona cada um deles. O feed-in tariff significa que você vai ser remunerado pela quantidade de energia que você gerar e injetar na rede. Ou seja,
você vai ganhar dinheiro, você vai colocar dinheiro no bolso por estar gerando energia elétrica dentro da sua casa. Imagine só, você gera 500 kWh mês, só consome 200 e injeta 300 na rede. Através do sistema Feed-in Tariff, você ganharia dinheiro, o governo pagaria uma porcentagem, uma tarifa sobre essa energia gerada mensalmente. Legal, né? Agora, o net metering, que é o sistema que existe aqui no Brasil, é um sistema onde não existe a venda de energia elétrica. Ou seja, você, na sua casa, se tiver um sistema fotovoltaico instalado e por um acaso gerar mais energia do que consumir, você não vai receber dinheiro por essa geração injetada na rede, mas sim você vai receber um crédito para que possa ser usado em ocasiões futuras. É isso que o net metering diz, tá? Eles fazem um tipo de empréstimo entre o consumidor e a distribuidora, certo? Esse é o modelo brasileiro, que inclusive é aplicado em diversos outros países europeus, por exemplo. Vamos falar um pouco então sobre o funcionamento do sistema tipo net metering. Esse aqui é um esquema padrão que eu coloquei aqui para vocês, que já dá para entender bastante sobre esse processo. Então vamos lá, olha, a energia ela vem do seu painel solar em corrente contínua, como a gente já estudou, passa pelo inversor, se transforma em corrente alternada e vai para sua carga. Aqui pode ser sua casa, o seu comércio, a sua indústria, tá bom? Então a corrente, a energia gerada em corrente alternada vem para sua carga, alimenta tudo que estiver consumindo energia naquele momento. Então, se você tiver com um ar-condicionado ligado, uma iluminação, chuveiro, TV, secador, tá bom? O sistema vai alimentar todas essas cargas instantaneamente. E caso exista uma sobra de energia, uma energia gerada excedente, ela vai então passar pelo medidor de energia e vai ser injetada na rede. O medidor de energia ele será bidirecional. Por quê? Ele precisa registrar tanto a energia que sai quanto a energia que entra. Ou seja, a energia que sai vai ser aquela que será utilizada como crédito. E a que entra será aquela utilizada como consumo. Tá? Então, como que funciona? Olha que bacana. Imagine só o seguinte, que você está durante o dia, você tem uma padaria, por exemplo. Durante o dia inteirinho, você fica com os fornos ligados, você fica com o ar-condicionado ligado, iluminação ligada. E você tem um sistema fotovoltaico instalado no telhado da padaria. Porém, esse sistema fotovoltaico ele não é capaz de gerar 100% da energia que a padaria exige durante o dia. Então, o que acontece? Em primeiro lugar, o sistema fotovoltaico vai fornecer toda a energia que ele está produzindo para suas cargas, fornos, iluminação, ar-condicionado. O que faltar, tá? O que faltar será puxado da onde? Da rede. Então a energia vem, passa pelo medidor, vai ser registrado como consumo e vai ser alimentado nas cargas. Simultaneamente, tá bom? Paralelamente à sua geração de energia. Dessa forma, as suas cargas serão alimentadas por duas fontes de energia, simultaneamente. O fotovoltaico e a rede de distribuição. Tudo bem? Agora, como eu já expliquei, caso o sistema gere mais energia do que está consumindo, ela será injetada na rede e aí vira crédito para você utilizar no final do mês.
Algo bem interessante que eu costumo dizer é o seguinte: a carga elétrica, seja ela um chuveiro, uma lâmpada ou um forno, por exemplo, ela vai ser sempre preguiçosa. Toda carga elétrica que precisa de energia elétrica vai ser uma carga preguiçosa. E o que eu quero dizer com isso? Ela vai sempre pegar a energia de onde estiver mais fácil, da onde for mais rápido, da onde ela tiver menos dificuldade. Vamos pensar no seguinte cenário: de onde vem a energia da rede elétrica? Vamos fazer uma reflexão? A energia da rede elétrica, ela está ali do nada? Ela surgiu de lugar nenhum? Não, né? A rede elétrica nada mais é do que a alimentação de uma fonte de energia que vem lá longe, que são as usinas hidrelétricas. Por exemplo, você pode, na sua cidade, estar recebendo energia elétrica que vem lá de Itaipu. Olha a distância, não é longe? Então, agora imagina que essa padaria que recebe energia elétrica de Itaipu também recebe energia elétrica do inversor que está logo acima, ali no telhado. Para um forno que é preguiçoso, de onde é mais fácil consumir energia? Do inversor ou da rede elétrica? Do inversor, não é mesmo? A dificuldade é menor, porque a fonte está muito mais próxima da carga. Então, você não correrá o risco durante o dia, por exemplo, de estar gerando energia e a sua carga está consumindo da rede, ao invés de consumir diretamente do fotovoltaico. Esse problema não acontece. É por isso que em algumas situações onde o inversor tem a capacidade de fornecer 100% da energia para a carga, o medidor de energia fica parado. Ele não se mexe, porque a carga vai preferir sempre usar daquela energia que está mais próxima. Tudo bem? Então, é dessa forma que funciona o sistema tipo net metering. Bom, então, já que a gente já estudou tudo isso, a gente já sabe como que o sistema funciona, como é o sistema de compensação, como acontece a redução da conta de energia? Essa é uma pergunta muito interessante, acredito que a mais interessante de todo esse estudo dos sistemas fotovoltaicos conectados à rede. Bom, a redução de energia, a redução da conta acontece da seguinte forma: através do abatimento instantâneo mais a compensação por crédito, que vai resultar então na redução da conta. O abatimento instantâneo é o que a gente já estudou, quando eu tenho uma carga consumindo energia instantaneamente do fotovoltaico, fazendo com que o medidor de energia fique parado, certo? Então você, ao ter um abatimento instantâneo, o medidor bidirecional não vai registrar consumo de energia, ele vai ficar paradinho lá. Dessa forma você está economizando diretamente na conta de energia. Agora, a compensação de crédito, ela vem da seguinte maneira: quando o inversor, o solar, gera mais energia do que o que você consome instantaneamente, e essa energia é então injetada na rede. Essa energia vai ficar registrada onde? No medidor bidirecional. Lá no final do mês, quando o leiturista da concessionária for coletar as informações do medidor, ele vai ver lá qual é a quantidade de energia injetada na rede. Essa energia, então, será registrada como crédito energético para ser compensado na sua conta do mês seguinte. Dessa maneira, então, você tem a redução da conta. E olha que legal, vamos ver um cenário na prática? Eu trouxe aqui para você uma conta de energia da CPFL que já tem um sistema fotovoltaico. Olha que legal. Esse cliente, ele consumiu da rede 1.477 kWh, tá? Aqui nós já estamos vendo as duas componentes de energia, a TUSD,
que é a tarifa pelo uso do sistema de distribuição, que a gente fala aí popularmente que é o custo do fio. E eu tenho aqui a tarifa de energia. Se você somar as duas, você vai ter o preço da energia elétrica. Então, durante esse mês aqui, olha, abril de 2020, esse consumidor ele utilizou da rede 1.477. E olha que legal, ele também injetou na rede durante esse mesmo mês 646 kWh. Olha só o que está aqui registrado, ó, aqui embaixo na tela. Energia injetada, 646. Dessa forma, desses 1.477 que ele consumiu, ele vai ter um abatimento de 646. Tudo bem? Olha só, a gente consegue comprovar os valores aqui, ó, quando a gente vê o sinal negativo da subtração. Então esse cliente vai ter uma redução da conta de energia.